a gente falar sobre o que o Titan representa, a gente tem que ir lá para trás e entender o que significou em 1985 o Titanic ser descoberto, os destroços, né, no caso, pelo Robert Ballard. Aí eu acho que, no caso, o nosso amigo Victor Villa seria o mais indicado para explicar para a gente como isso aconteceu e o que significou, né? Encontrar os destroços do Titanic depois de 73 anos, né? De naufrágio. Exatamente. A descoberta do Titanic em setembro de 1985 era um sonho muito antigo. Acho que uma das coisas que mais fez o Titanic ser místico, né, fora toda a história dele, né, de ser o navio que afundou na primeira viagem, muitas pessoas morreram, a grande tragédia que repercutiu, talvez um dos maiores sonhos do homem após o desaparecimento do Titanic ter sido a descoberta do Titanic em 1985. E o ser humano sempre buscou por ele. E basicamente acabou sendo uma empreitada de estudo oceanográfico que acabou sendo uma feliz coincidência, né? Pois o Robert Ballard, que muitos conhecem como descobridor do Titanic, ele estava testando uma nova tecnologia para estudos de profundezas abissais e ele basicamente colocou o Titanic como alvo perfeito para colocar em prática os estudos oceanográficos dele nesse campo. E ele foi muito feliz, pois toda a tecnologia que ele desenvolveu foi para a Marinha dos Estados Unidos, em conjunto com o Instituto Oceanográfico Woods Hole, nos Estados Unidos. Portanto, tem uma ligação direta aí entre o governo norte-americano e essa instituição. E logo em seguida foi colocada em prática essa tecnologia do Robert Ballard. Claro. Vila, posso te interromper um segundo? Claro. Isso eu acho que é um ponto muito importante para a gente falar, é que o financiamento governamental, essas expedições custam muito, muito caro. E a Ocean Gate era uma empresa particular, então eles visavam lucro. E, minha opinião, isso é o que fez toda a diferença para essa tragédia ter acontecido, né? E é um spoiler disso. Não, realmente, é um spoiler, mas vale a pena ressaltar um ponto, pois é importante dizer que existe uma diferença muito grande, né, entre uma empresa que ela é financiada pelo governo com objetivos governamentais, né, e outra que tem pura e simplesmente a finalidade de ser algo, né, privado com outros objetivos. De qualquer forma, o Robert Ballard, ele viu essa oportunidade. O governo norte-americano, em contrapartida, solicitou para o Robert Ballard encontrar 2 submarinos da Marinha dos Estados Unidos que haviam desaparecido na década de 60, salvo engano, que é o Scorpion e o Thrasher. E após ele realizar essas missões, ele teria um tempo ainda, uma janela de busca no Titanic. Toda essa busca se realizou no Atlântico Norte. Tanto o Scorpion e o Thrasher, como o Titanic naturalmente. Então o Ballard realizou essas tarefas com sucesso, ele conseguiu encontrar os submarinos, com um adendo, né, inclusive, eles não sabiam qual era o estado desses submarinos. E o Ballard teorizou que os submarinos haviam implodido e ele procurou pelos rastros desses submersíveis, desses submarinos, perdão. Pelo campo de destroços, né? Exatamente. Não, que ele sabia que tinha uma área muito maior do que o próprio navio. Exatamente, que eles poderiam ter espalhado uma grande quantidade de peças, né, de detritos no leito marinho, e ele acabou seguindo esses rastros dos submarinos e encontrou eles. Tem uma matéria aqui da época, você quer que eu toque? Pode tocar, eu acho que é bem interessante que ela fala exatamente sobre isso, eu acho que seria bem legal. Então vamos lá. Essa matéria é muito boa. É possível ver aí que o Robert Ballard ele procurou pelo rastro do Titanic com a experiência de encontrar os submarinos anteriormente. Então, isso ajudou, essa experiência ajudou ele na busca do Titanic e ele acabou, por coincidência, quando descobriu o Titanic, ele acabou vendo que o navio partiu em 2, né? Que era uma teoria que se existia muitos anos, desde quando os sobreviventes foram entrevistados, os sobreviventes passaram por inquéritos, os relatos eram conflitantes, alguns diziam que o Titanic afundou intacto e outros diziam que ele se partiu em 2.
acabou ficando a versão que ele partiu inteiro, pois foram os oficiais mais graduados que sobreviveram ao Titanic que afirmaram que ele afundou intacto. Mas quando o Robert Ballard descobriu o Titanic em 85, né, com a ajuda dessa tecnologia remota que se chama Argo, né, é quase que um robô que sobrevoa, né, sobrevoa na água, o navio e consegue tirar essas fotografias com câmera infravermelho. Então aí mostra muito bem, ó, desses gráficos, inclusive, como o Argo funcionava, né? Ele tira essas fotos aéreas, né, em preto e branco, mas o suficiente para conseguir observar o que sobrou do navio. Isso até 1985, né? Vale a pena ressaltar que o Titanic foi descoberto numa expedição franco-americana, ou seja, por mais que os norte-americanos tenham, de fato, com a tecnologia norte-americana, encontrado o Titanic, era uma expedição em conjunto com tecnologias sutilmente diferentes sendo testadas ao mesmo tempo. O Jean-Louis Michel, que era do lado francês da expedição, dessa expedição franco-americana, ele tinha um sistema de sonar e o Robert Ballard ele tinha um outro sistema, que no caso é o Argo, como eu acabei de mencionar. Eles juntaram forças para procurar o Titanic. O sistema do Jean-Louis Michel chegou muito próximo de encontrar o Titanic, mas no final das contas o sistema do Ballard acabou acertando o alvo e eles encontraram o Titanic em setembro de 85, mas nessa expedição em conjunto, uma expedição franco-americana. Isso é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né? A quem pertence o navio? Então existe uma disputa entre Estados Unidos e Inglaterra, que é a empresa dona do navio, o destino do navio e quem encontrou, e a França, que também encontrou e também tem direitos nas águas internacionais. Então exatamente. É uma belíssima uma confusão. Porque exatamente. Eu queria entender. Pode dizer. Não, pode falar, Vila, pode terminar. Termina o raciocínio que eu vou fazer a próxima pergunta. Porque, de fato, a lei marítima em águas internacionais diz que qualquer objeto encontrado nessas águas, qualquer coisa, pertence a quem encontra. Por mais que o Titanic tivesse, né, toda a história, a origem da White Star Line, a White Star Line se fundiu a Cunard Line nos anos 30 e a empresa acabou se dissolvendo e a Cunard nunca deixou oficialmente um registro, né, ou um desejo em si de recuperação ou de se encontrar o navio, afinal das contas para eles, uma empresa, né, com finalidade comercial, isso aí é dinheiro perdido, né, não tem importância natural, assim, olhando a grosso modo. Mas, como o Titanic foi encontrado em 85 em águas internacionais por uma expedição franco-americana, teoricamente, olhando só pela lei marítima internacional, o Titanic pertencia aos americanos e aos franceses. E aí entra um ponto muito interessante, que é o que fazer com o Titanic. Essas duas nações, o que elas vão fazer com o Titanic? O Robert Ballard ele tomou uma posição que até hoje ele é muito incisivo em relação a isso. Eu não vou retirar absolutamente nada do Titanic. Nada. Então, desde quando ele encontrou em 85 com os franceses e quando ele visitou de forma tripulada o Titanic em 1986, segundo os relatos, segundo ele mesmo, ele não tirou uma única peça do campo de destroços ou do próprio Titanic. Até porque, naquela época, havia ainda sobreviventes do Titanic e eles diziam que o Titanic, lá no fundo do mar, era o túmulo dos parentes deles que tinham sido perdidos, a maioria pais, né, e maridos. Exatamente. Não, mas isso ainda é visto hoje mesmo, né? As pessoas chamam o Titanic de cemitério enquanto todos já morreram, né? Então... Porque isso vem daquela época, né? Eles falavam já, né? Exatamente. Mas, aí como eu dizia, por mais que os americanos tivessem essa opinião, eles não eram donos do Titanic, segundo a lei marítima internacional, sozinhos. Eles tinham a opinião do lado francês, que também era importante. E os franceses pensaram totalmente diferente do Robert Ballard. Eles, a partir de 1987, junto a um instituto oceanográfico francês chamado IFREMER, eles foram até o local dos destroços e no primeiro ano de atuação do IFREMER,
eles resgataram muitos artefatos do Titanic. Assim, artefatos muito importantes, muito simbólicos, que hoje, inclusive, eles se encontram na maioria dos museus ao redor do mundo, sejam exposições itinerantes ou sejam realocados para, enfim, para determinadas finalidades.